Olá, turminha, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Jornada Devocional 2023 da Família Central Minas. Eu sou o Pastor Júnior e venho trazer para você a devocional de hoje, dia 21 de abril de 2023. Mas antes eu quero fazer aquele convite de toda sexta-feira, pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no canal da Central Minas a fazê-lo, clicando aí em botãozinho se inscrever. Convido você a compartilhar esse vídeo e convido você a conhecer as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e, é lógico, ir até a nossa família Central Ouro Minas. O endereço vai estar aqui na descrição deste vídeo. Venha nos conhecer, sua presença será com certeza muito celebrada. Então que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar conosco nessa jornada. Tenho visto que muitas pessoas têm realmente acompanhado aí a nossa jornada devocional e já sabem que toda sexta-feira eu ou alguém da minha equipe, da nossa turma de ministros do Evangelho, vem aqui compartilhar da Palavra de Deus. Então é um prazer muito grande estar com vocês. Bom, nós estamos fazendo a leitura devocional do livro Bom Dia, Santo Espírito. Tem sido uma bênção da Rede Inspire. Pastor Carlito Paz e os nossos irmãos e irmãs lá da Igreja Batista de São José dos Campos. Então, a devocional de hoje fala sobre dons do Espírito Santo. E diz assim, baseado em Efésios capítulo 4, no versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos dons espirituais, dons de governo, motivacionais e de poder. O Espírito Santo não só quer morar em você, quer se manifestar através de você. Que especial! Ele pode agir sem nós, mas prefere em muitos aspectos agir por nosso intermédio. Quanto mais ele se manifesta, mais Cristo é exposto. Essa é a sua obra. Fazer com que Cristo seja reconhecido e exaltado. Você tem consciência dos dons que possui? Tem buscado desenvolver esses dons? Há pessoas à sua volta que devem ser beneficiados por eles. Os dons espirituais trazem a realidade do reino de Deus à terra. Por isso, são tão importantes. Eles edificam e protegem a igreja, além de empoderar o corpo de Cristo para que o céu toque a terra. Abandone toda a mentalidade secessionista que ensina que alguns dons não são possíveis em nossos dias. A era apostólica não foi o fim. Inclusive, é muito saudável a visão de que as listas de dons não são exclusivas e definitivas. O Espírito Santo tem para esse tempo manifestações que a humanidade jamais viu e experimentou. Acredite nos dons do Espírito, descubra os seus, desenvolva e mude realidades. Por termos o Espírito, estamos cheios de presentes para compartilhar. Reparta-o. É isso aí. Eu tenho certeza que se você é um cristão, se você é alguém que já frequenta a igreja, com certeza já ouviu aí alguns estudos, pregações sobre os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo estão marcados na Bíblia, estão descritos na Bíblia nos textos de 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4. É verdade que muitas pessoas fazem aí um estudo e desenrolam e desenvolvem uma sistemática para falar dos dons espirituais, às vezes classificando-os como os dons de serviço, os dons de poder e dons de governo, etc. Na verdade, não importa muito qual é a classificação que se dá a eles. O que importa é que eles existem. E eles foram dados por Deus para suprir uma grande necessidade nossa. Então eu quero que você pense comigo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, não é verdade? E aí então nós oramos, descobrimos e relembramos que Jesus Cristo está sempre ao nosso lado, está sempre conosco. Mas às vezes nós não nos sentimos sozinhos, mas às vezes nós nos sentimos incapacitados, nós não sabemos o que fazer. Então o presente que é o Espírito Santo habitando em nós
é para nos capacitar, nos desenvolver, para nos ajudar, para nos empoderar, para nos lembrar de quem somos, filho, e qual é a nossa missão nessa terra, para nos lembrar que temos algo a compartilhar. Então, a devocional diz, por exemplo, que o Espírito Santo não quer somente morar em você, mas manifestar através de você. Essa é uma grande realidade que nós precisamos nos lembrar quando nós nos sentimos incapazes, quando nós nos sentimos inapropriados, inaptos para o ministério. Precisamos lembrar que o Espírito Santo nos foi dado como o ajudador, o consolador, o nosso companheiro nessa jornada devocional. Ele é como se fosse o equipamento, a ferramenta, a companhia que vai nos ajudar a vencer as dificuldades. A Bíblia também fala que os dons de governo são dons dados pela soberania de Deus. O Espírito Santo concede os dons conforme Ele quer, para quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Então, quando a devocional diz que você deve abandonar o pensamento cessionista, é porque a Bíblia, na verdade, reflete ou refere-se aos dons do Espírito vindo como um derramar, né, histórico ali em Atos e depois desenvolvendo através da edificação da igreja, mas a Bíblia em nenhum momento diz que os dons cessaram. Então, se Deus tem a soberania para inaugurar ou para dar o presente da graça chamada dons do Espírito, pertence somente a Ele a autoridade de dizer se determinado dom acabou ou já não se usa mais. A verdade é que Deus faz tudo com propósito. Até mesmo os dons, eles são dados às pessoas de acordo com a necessidade, com o local e com o propósito, porque Deus faz tudo com o propósito. E a Bíblia diz que o maior propósito dos dons é a edificação da igreja, é a edificação do corpo. É também, conforme Jesus explicou, a chave do nosso poder para cumprir a missão da igreja. E nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Com o Espírito Santo vem a ousadia, vem a sabedoria para falar quando precisa e o que precisa, como o Espírito Santo mesmo orientou aos apóstolos, né, que não se preocupassem com o que iriam dizer naquele dia, porque ele iria auxiliá-los. Então toda essa manifestação, todos esses recursos da graça de Deus, chamados dons do Espírito Santo, estão à minha disposição e estão à sua disposição, para que nós possamos realmente saber o que nós devemos fazer, quando fazer e como fazer, e para ajudar aos outros. Por exemplo, você já teve um caso em que você tem muita fé para orar por um doente, mas às vezes você mesmo fica doente, você ora e você não é curado? Às vezes o propósito dessas circunstâncias são para que outras pessoas desenvolvam a fé e venham orar por mim. E eu ore pelos outros, edificando assim uns aos outros. Então eu quero desafiar você a estudar sobre o Espírito Santo, a ter comunhão com Ele. E aí eu vou dar algumas dicas para você. Primeira dica, ore. Né? Os adoradores são aqueles que adoram o Espírito em verdade. E se Deus é Espírito, nós devemos nos comunicar com Ele. E nos comunicamos com o Espírito Santo por meio da oração. Então, ore, experimente, esteja sensível ao que diz o Espírito Santo sobre o que você deve fazer, como você deve fazer, em qual momento você deve fazer. Então, se o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas nós agimos como a Bíblia ensina, como a Bíblia exemplifica, né? Ela fala que muitas vezes as pessoas ouvem o Espírito Santo, mas são rebeldes. Então aí não adianta. Como é que nós vamos experimentar a plenitude do Espírito se nós ouvimos o Espírito Santo nos dar orientações, dicas, nos direcionar e a gente ignora? Então, ore e experimente o Espírito Santo. Terceiro, desenvolva os dons. Né? Você vai orar a respeito dos dons, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus que mostre a você quais são os seus dons. Você vai experimentar o direcionado do Espírito e experimentar os dons. Experimente os dons trabalhando. As pessoas às vezes falam assim, pastor, eu não tenho dom nenhum. E aí você pergunta, mas você já experimentou? Você já tentou servir em algum ministério? Você já tentou servir de alguma forma as pessoas ao seu redor? Ah, não, eu nunca fiz. Porque há uma inversão de valores. As pessoas esperam um sinal de que tem um dom para depois aplicarem e desenvolverem esse dom.
Deus já nos deu os dons. Você precisa descobrir os dons que estão enterrados, os talentos, e experimentar. Então se envolva em várias áreas, desenvolva em vários ministérios, até você descobrir a sua paixão, a sua forma, as suas experiências. Tudo isso vai ajudar você a se encaixar melhor e a desenvolver o seu dom de forma poderosa e abençoadora. E a última dica é aprenda. Se você descobrir o seu dom e você então quer desenvolver o seu dom, a melhor forma é aprender. E você só aprende com os que fazem na prática. Você só aprende sobre dons de cura se você buscar estar juntos com quem entende do assunto. Você só descobre os dons de governo e a importância deles na igreja quando você anda próximos a pessoas que entendem os dons de governo e a importância deles para o nosso tempo. Então, ore a respeito dos dons do Espírito Santo, experimente os dons do Espírito Santo, desenvolva os dons do Espírito Santo e aprenda sobre os dons do Espírito Santo. E eu tenho certeza que sua vida jamais será a mesma. Você vai impactar pessoas ao seu redor, você vai fazer a diferença, porque a grande realidade é que às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer tudo que não fazemos aquilo que o Espírito Santo nos deu o dom para fazer. Então, querido, quero deixar essa palavra de incentivo para você, de empoderamento. Você é filho amado de Deus, você tem o Espírito Santo em você. Existe um dom em você, ou mais de um, aguardando para ser descoberto, desenvolvido, para que pessoas ao seu redor sejam impactadas, alcançadas. E aí você vai deixar um legado, um rastro de poder na sua história, transformando realidades e levando pessoas a Cristo. Quero encerrar esse vídeo aqui, agradecendo você por estar nessa jornada conosco. Convidar você a estar conosco na Central Ouro Minas, lá na rua Papa Gregório I, 177. E, mais uma vez, aquele recadinho, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos aí, né? Queremos chegar aí a um determinado número de inscritos, nos ajude, tá bom, querido? Então, que Deus abençoe a sua vida, tenha um dia, uma semana repleta do Espírito Santo de Deus em sua vida e deixe-se usar, permita-se usar pelo amor e pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Um grande abraço, shalom, shalom.